E falando também ainda da escravidão, a escravidão é um dos pontos mais abordados que a gente tem no Enem, né? A gente não pode pensar que os negros aceitaram todo esse processo pacificamente. Perfeito. Primeiro, a gente tem os castigos que são frequentes, então esses negros constantemente acabavam sendo castigados, e aí a gente tem o tronco, né? A gente tem a gargalheira, a gente tem... Eu gosto muito sempre de comentar também, dentre esses castigos e dentre essas violências sofridas pelos negros, a questão da violência sexual, né? Era muito recorrente os estupros que ocorriam com as mulheres negras, porque a menina branca, filha do senhor feudal, a sinhazinha, ela era reservada, protegida para o casamento, né? E não podia ter relação sexual antes do casamento, dentro dos princípios do catolicismo. Importante destacar o regime do padroado, né? Determinava que a Igreja Católica era oficial, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, a menina branca, antes do casamento, jamais poderia ter relação sexual. Dentro de uma sociedade patriarcal, uma outra característica importante de se destacar, né? Nessa sociedade açucareira, a gente vai acabar observando que os homens já não tinham esse negócio de se manter virgem até o casamento. Eles colocavam em prática todas as suas fantasias sexuais com as escravas negras, que acabavam sofrendo, né, todo tipo de violência. E disto acaba surgindo uma característica da sociedade brasileira, que é a miscigenação, né? Um outro ponto importante de se destacar, porque dessas relações e dessas fantasias, né, sexuais que os homens vão conseguir concretizar com as escravas, a gente vai ter muitos filhos que nascem dessa relação e que, claro, né, na maior parte das vezes, não vão ser essas crianças reconhecidas, assumidas por esses homens. Exatamente. E aí é interessante, porque nessa lógica do avançar dos ciclos econômicos, inclusive hoje a atual historiografia faz um revisionismo da ideia de ciclo, né? Porque ciclo dá a tendência de ser algo que tem início, meio e fim. E a gente produz açúcar até hoje. Nas minhas aulas de República Velha, aqui no canal vocês podem assistir, tem 2 vídeos sobre República Velha, além do Maratonando Enem com a participação do Delmar. Um abração, Delmar, aí, que somou muito nessa empreitada, nesse fôlego de revisar os principais temas. A gente aborda que o açúcar, na era do café, que é a República Velha, sobretudo, né, o auge da exportação cafeeira, o açúcar chegou a ultrapassar o café nas pautas de exportação do contexto. Sim. Então, quem pensa que o açúcar é um negócio do Brasil na era somente colonial, se engana. Porque o açúcar até hoje é uma das forças produtivas nacionais. Então é verdade que depois a gente vai chegar na década de 70 do período militar e o Geisel vai propor, que foi um dos 5 presidentes da ditadura, o pró-álcool, valendo-se justamente da cana-de-açúcar para produzir um biocombustível que substituiria os derivados de petróleo, já que havia a crise do Oriente Médio, do OPEP, né, em 1973. Mas, enfim, então nós vamos ter aí o ciclo econômico, ainda que hoje revisto, muito tradicional de aparecer nos textos clássicos, abordando a questão colonial. Então, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, que são sempre referenciais, trazendo a ideia do ciclo. Esse ciclo do açúcar sendo substituído pelo ciclo do ouro. Finalmente, o ouro esperançado pelos portugueses por tanto tempo vai ser desbravado e identificado, reconhecido, encontrado, claro, fortemente explorado. Quem é o protagonista do processo é o homem da colônia, é o chamado bandeirante. É ele que vai adentrar o interior do Brasil para capturar o negro escravizado, né, que por vezes fugia. O Miguel chamou a atenção ali de forma bastante pontual. Houveram vários processos de resistência. Um dos processos de resistência era o aborto desses filhos, fruto do estupro. Era a sabotagem, né, do plantio, então ateava fogo no canavial, azedava lá o melaço, que era a goma doce que se fazia na produção do açúcar. A sabotagem, né? A sabotagem. Tu tinha a fuga, que era uma forma elementar. Tu tinha o suicídio, também acabava sendo uma opção desesperada, mas ainda assim muito cometido. Na historiografia tem até polêmica, né? Uns não consideram o suicídio como sendo, outros consideram. Eu já vi algumas polêmicas em relação a isso. É verdade. É verdade, não, tens razão nisso. E até mesmo atos de retaliação, de devolução dessa violência que se sofria.
como o envenenamento. A gente tem várias obras que mostram, né, os escravos domésticos envenenando a comida dos senhores. Então, essa tentativa também de resistir à violência com a própria violência, por assim dizer. E aí, quando nós chegamos, então, ao contexto do ouro, que é o final do século XVII, o limiar do início do século XVIII, a gente tem os bandeirantes, que são esses personagens que caracterizam hoje, né, a regionalidade de São Paulo. Eles partem de São Vicente, normalmente são os chamados homens bons, muitos deles. A gente tem aí Raposo Tavares, né, como um exemplo, Borba Gato, que são vereadores, são ocupantes de cargos políticos no interior dessa colônia, e que vão lançar empreitadas de captura, fazendo grandes fortunas, grandes negócios em cima da captura dos nativos, em cima da destruição das formas de resistência, que são os quilombos, são as comunidades que vão acabar se formando nesse interior brasileiro inóspito como forma de resistir, né, formando comunidades autônomas ao controle litorâneo, que é o controle do açúcar, né, no Brasil no primeiro momento. E esses bandeirantes, no encalço, né, da perseguição desses nativos e buscando desbravar novas riquezas, chegam até a região de Minas Gerais no primeiro momento. Encontram ouro, passam a reivindicar, né, a tutoria sobre essa riqueza. É evidente que há um choque direto com Portugal, tanto que a gente vai ter a chamada Guerra dos Emboabas, que é um conflito entre Portugal e os bandeirantes, devido ao controle, né, a disputa pelo controle sobre a região aurífera. Mas Portugal prevalece, estabelece um conjunto administrativo, cria instituições, cria regimentos, e a sociedade ela se transforma. A gente vê que essa sociedade que o Miguel nos chamou a atenção do período do açúcar, que é rural, patriarcal, conservadora, marcada pela imobilidade social, que tinha o comércio praticamente inexistente, vai agora se transformar para algo oposto a tudo isso, em vários sentidos. Ela vai se transformar numa sociedade mais dinâmica. Nós vamos ter incidência do comércio, porque, óbvio, né? Temos agora a ruptura da unidade rural. O interior do Brasil provoca o indivíduo a se dedicar à extração desse ouro. E por se dedicar à extração do ouro, naturalmente, tudo aquilo que é necessário para o seu abastecimento tem que vir de fora. Outros grupos que não privilegiados pelo acesso à região aurífera começam a perceber que esse ouro poderá ser tomado por eles, como? Através das trocas. Então nós vamos ter ali, a exemplo, um comércio de abastecimento dessa região do ouro. A gente vai ter como prática também o chamado tropeirismo, que é o ciclo, né, de obtenção do gado, do muar, do cavalo, aqui na região do Prata, aqui no Rio Grande do Sul, o costeamento pelo litoral até a altura de Sorocaba ali São Paulo, para o interior de Minas Gerais. Um fluxo comercial de interligação regional, né, dessa colônia, até então muito focada principalmente na região do Nordeste açucareiro. Então, uma sociedade que se urbaniza, esse é um ponto, que se torna mais dinâmica, onde a mobilidade começa a ser uma possibilidade a partir de então. Uma sociedade onde nós passamos a ter a opulência da riqueza, que o ouro possibilita, e um desdobramento drástico, como eu considero, que é a ampliação do fluxo de escravos, que cada vez mais começam a adentrar o Brasil, porque o ouro permite a ampliação da comercialização e a própria prática, né, da exploração do ouro necessita de mais braços. E braços que estejam trabalhando a todo momento. Então, o aumento do fluxo de escravos. O Brasil se interiorizou, deixou de ser litorâneo, né, passou a ser mais interiorano agora por conta da localização do ouro. Então, Minas Gerais, a gente tem a região de Tocantins, da mesma forma, Goiás, são pontos de exploração da região aurífera. E a partir daí nós temos uma implicação econômica. A economia brasileira ela troca o seu tom. O que eu chamo a atenção, Miguel, e passo para ti fazer tuas considerações sobre o ciclo aurífero? Que ainda que se tenha alterado algumas características da sociedade e da economia, aquilo que o Caio Prado Júnior chama a atenção e que o Enem já explorou certa vez, que é o sentido da colonização do Brasil, prevalece. Qual é o sentido da existência do Brasil? Desde a aurora das grandes navegações e do descobrimento, né, ou achamento, que é outra questão também a ser comentada, mas o fato é que o Brasil conquistado, ele seria naquele momento, no entendimento da economia mercantilista, o cumpridor de um objetivo, que é enriquecer a metrópole. Então, qual é o sentido da colonização? É a exploração. Daí aquela pergunta que os alunos normalmente fazem quando a gente estuda a formação da América do Norte. Se nós tivéssemos sido colonizados por ingleses ou franceses,
Seríamos uma potência hoje, como os Estados Unidos, por exemplo, é? E a resposta é um tanto quanto frustrante, né, quando é dito para eles. Eu digo sempre o seguinte, olha, tu provavelmente teria economizado o curso de inglês, mas a realidade talvez fosse a mesma de hoje, se o empreendimento feito fosse no sentido também de explorar. Né? Porque é isso que os portugueses fazem, eles almejam a exploração. Então, seja no ciclo do açúcar, seja no ciclo do ouro, seja no renascimento agrícola, seja depois no ciclo do café, nós teremos como marca histórica, na fase colonial, um processo de exploração. Tá? Então, essa é a característica que eu chamaria atenção. Ainda que a sociedade do ouro se modernize, podemos dizer talvez assim, ainda que a economia se dinamize, nós ainda temos uma mesma lógica, que é a lógica da exploração. Contigo, Miguel. E muito importante o que tu falou, né? Importante destacar esse pacto colonial. A gente vai ver que a chave desse processo de exploração é a exclusividade, né? A colônia só podia manter relações comerciais com a sua metrópole. E essa é a chave do processo de exploração, porque aí a metrópole acabava determinando os preços, tanto de compra quanto de venda, nas relações comerciais com a colônia. Muito interessante, né, Ayrton, essa parte do conteúdo, porque a gente acaba observando aqui, né, primeiro, que a gente teve ali, só brevemente falando, né, entre 1580 e 1640, aquele processo que é chamado de União Ibérica, né, porque nós tivemos lá o rei Dom Sebastião, em 1578, que era o rei de Portugal, resolvendo reeditar as antigas cruzadas medievais. Ele vai lutar no Oriente, não volta nunca mais, cria-se até o mito do sebastianismo, né? E com isso, o tio-avô dele, já muito idoso, Dom Henrique, assume o poder por um tempo, em seguida morre, e aí Filipe II, rei da Espanha, acaba tomando o trono sobre Portugal. Une Portugal e Espanha. Uma citação. Filipe II que diria, Portugal, o herdei, o comprei, o conquistei. Né? Né? Ele Sim, exatamente. tem um parentesco distante, mas ainda assim existente. Ele suborna parte da elite aristocrática portuguesa, oferecendo cargos e ocupações políticas, e ele invade, né? Batalha de Abajuador, ele invade e toma, de fato, Portugal. Exatamente. E aí a gente vai ver que dentro desse processo, né? Então, Portugal passa a pertencer à Espanha, consequentemente o Brasil passa a pertencer à Espanha. Uma das grandes rivais, né, da Espanha nesse momento é a Holanda, que está conquistando a sua independência em relação a eles. Então, a grande consequência desse processo vai ser justamente a ruptura com a Holanda, porque os holandeses, como o Ayrton muito bem tinha colocado, tinha uma participação extremamente importante fazendo o transporte do açúcar, comercializando esse açúcar na Europa, e pelo embargo espanhol, os holandeses são proibidos de participar do processo açucareiro. Consequentemente, eles acabam invadindo. Na primeira tentativa de invasão na Bahia, em 1624, não tiveram sucesso, perderam, foram derrotados. Depois, numa segunda tentativa, em 1630, conseguiram finalmente dominar, e dominar justamente Pernambuco, o centro, o eixo do processo açucareiro, né? A grande consequência que a gente pode destacar desse processo de União Ibérica, dentro, né, da linha que nós estamos trabalhando aqui, é que vai ter a anulação do Tratado de Tordesilhas, porque agora não faz mais sentido tu dividir o que é de Portugal e o que é da Espanha, se ambos, né, estão sob domínio de um só rei, né, da União Ibérica. E isso muito contribui para esse processo de interiorização. O período da União Ibérica vai contribuir bastante, então, para esse processo de interiorização. A gente vai acabar observando que os bandeirantes acabam, neste processo de interiorização, conseguindo, através dos chamados prospectores, encontrar ouro, né? Em um momento que vai ser importantíssimo, porque o Brasil estava passando por uma crise. Quando, finalmente, os portugueses conseguem expulsar os holandeses, esses holandeses vão para a América Central, levando mudas de açúcar, começam a plantar açúcar na América Central, que concorre com o açúcar brasileiro. E isso acaba gerando uma grande crise do açúcar no Brasil, porque vai ocorrer uma queda no preço desse açúcar do Brasil. Então, o Brasil estava passando por um momento de crise, de dificuldade,
quando os bandeirantes acabam encontrando o ouro, né? Dando início, então, a esse novo período, digamos assim, da nossa economia, girando em torno do ouro, principalmente. Quando se encontra ouro, a gente vai ver que a notícia do ouro acaba se espalhando. E começa a ter uma migração muito forte de pessoas vindo de Portugal, pessoas vindo de outras regiões do Brasil para Minas Gerais, diante da possibilidade desse sonho de conseguir enriquecer da noite para o dia, né? E o primeiro impacto que nós temos desse processo é um surto de fome muito grande. Dizem que tinham pessoas que se embretavam no meio da mata, pegavam até cobra, sapo para comer, desesperados. Vocês imaginem, de uma hora para outra aumenta 10, 15 vezes o tamanho da população da região, não tinha alimento suficiente. Ao mesmo tempo, um pouco antes, aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que os padres jesuítas introduziram o gado, né, a pecuária, os bandeirantes vieram atrás por causa dos aldeamentos jesuíticos para tentar escravizar os índios. Esses padres jesuítas fogem e o gado que eles introduziram aqui fica livre. Aí a gente tem o desenvolvimento do gado livre, e a gente costuma dizer gado selvagem ou livre porque ele vai se reproduzindo livremente. Em pouco tempo nós temos muitas cabeças de gado que não vão ser abatidas, por isso elas, né, crescem muito. E aí que se liga, né, a situação econômica de uma região a outra. Porque diante do surto de fome que a gente tem em Minas Gerais, nós vamos ter, como o Ayrton muito bem colocou, os tropeiros, que vão começar a deslocar esse gado do sul para Minas Gerais, também do nordeste para Minas Gerais, para conseguir, né, também acalmar esse problema, essa situação da fome. A grande novidade que a gente vai ter aqui é que pela primeira vez, o Ayrton também já tinha falado disso na sua fala, nós vamos ter uma relação econômica interna se desenvolvendo entre as diferentes regiões do Brasil. O Sudeste mantendo relações com o Sul, com o Nordeste, algo que não tinha acontecido até então, porque dentro das características da sociedade açucareira, as relações eram restritas do Nordeste brasileiro com a Europa. Os portugueses produziam açúcar e entregavam para os holandeses que enviavam para a Europa. Então a gente tem, como o Ayrton muito bem colocou, o desenvolvimento dessa economia interna, né, de relações entre as diferentes regiões do Brasil. A pecuária, que começa a ser utilizada, ela vai cumprir uma série de funções, né, Ayrton? Tanto na questão da alimentação, seja através da carne, como também do leite, como também da manteiga, vai ser utilizada para o transporte. O couro vai ser utilizado para fazer roupa, então tu tem transporte, tu tem roupa, utilizado como força motriz, utilizado para alimentação, e ela começa a se reproduzir rapidamente, né? E diante disso, conforme a gente tem ali os caminhos que vão sendo traçados dos tropeiros para deslocar esse gado, vão surgindo cidades. Vai se desenvolvendo o comércio. Então, nós vamos começar a ter características diferenciadas na comparação com a sociedade açucareira, com o desenvolvimento da urbanização, com o desenvolvimento do comércio e, consequentemente, da possibilidade de mobilidade social. Começa a surgir uma classe média a partir desse momento, através de muitas pessoas que começam a atuar no comércio, seja com artesanato, seja criando cabeças de gado, né, com a pecuária aí, cada vez crescendo mais na sua atividade econômica. E a gente vai ver que... Ou até mesmo, né, Miguel, em bens e serviços, porque agora, como nós temos uma economia dinâmica, o indivíduo que tinha uma formação, por exemplo, dentista, o indivíduo que era médico, o indivíduo que tinha o letramento ali como uma formação intelectual, começa a oferecer esses serviços nessa cidade. Então, Exatamente. essa classe média que tu bem coloca, que está nascendo, uma classe intermediária, podemos dizer assim, ela está apregoada ao comércio, evidentemente, mas também a burocracia urbana, que vai nascer, o funcionalismo urbano, administrativo, Perfeito. E a oferta de bens e serviços, que começam agora também a se dar nesse meio. Perfeito, perfeito. E nós vamos ver, né, que nós temos aqui também, e é um outro ponto importante a se destacar, é a situação dos escravos, né? Os escravos vão ser
sofreram uma violência muito grande. Se já sofriam na sociedade açucareira, imagina agora, que eles estão lidando com uma matéria-prima de alto valor, né, de grandiosíssimo valor. Então, é comum o tempo inteiro ele estar sendo ameaçado, espancado, para tentar, né, reduzir o risco de repente, ele roubar esse ouro, ele contrabandear esse ouro. E a gente vai acabar observando, né, pessoal, que nós temos aqui, por parte de Portugal, um primeiro conflito, que o Ayrton também comentou, que é a Guerra dos Emboabas, né? Porque os bandeirantes que encontraram ouro vão se achar donos desse ouro, afinal de contas foram eles que acharam. Ao mesmo tempo, todos esses portugueses estão vindo para o Brasil, se acham donos desse ouro, tendo em vista que eles são metropolitanos, a gente vai ter esse conflito dos emboabas, os que vêm de fora, com os bandeirantes. É claro que os portugueses acabam, né, exercendo o domínio sobre todo esse processo, até porque eles são a metrópole, os bandeirantes acabam sendo expulsos, muitos deles vão migrar para a região de Goiás, até encontram ali algumas jazidas de diamantes, mas o grosso do ouro a ser explorado estava de fato em Minas Gerais. E a partir daí, nós vamos observar que Portugal organiza todo esse processo de exploração. E aí que nós temos as chamadas casas de fundição, né? Através das intendências das minas, elas vão ser organizadas, porque era muito recorrente o contrabando, e era fácil tu contrabandear esse ouro, né, Ayrton? Porque ele naturalmente vinha em pequenas pepitas. Então, não dava para tu esconder, para tu contrabandear, para tu roubar, até engolir. Os escravos, muitas vezes, acabavam engolindo, colocando esse ouro nos orifícios do corpo, enfim, né, para fazer o processo de contrabando. Então, o que se determina pelas casas de fundição? Que, a partir de então, esse ouro ele tem que ser fundido, ele tem que ser transformado em barra, e aí a gente vai observar que o governo português pegava 20% desse ouro na forma de imposto. Na teoria era 20%, mas há relatos que dizem que eles pegavam a barra, cortavam ao meio e não tinha para quem reclamar, né? É daí que surge, inclusive, uma expressão que até hoje é muito falada, quinto dos infernos. Dizem que aquela expressão que se usa, para o quinto dos infernos, é referência ao quinto, né? Porque era um infernal ter que pagar esse imposto e ser roubado, sendo que na prática, muitas vezes, era até mais do que 20%. É aí, inclusive, que o Filipe dos Santos vai acabar organizando uma grande revolta contra essas casas de fundição, tá? E nós vamos observar que depois nós tivemos também outras formas, né, de impostos. Nós temos a captação, que vai ser de acordo com a quantidade de escravos que se tinha. Aí a cobrança era de acordo com a quantidade de escravos que estavam trabalhando nas datas ou lotes. O que são datas ou lotes? Quando tu encontrava uma região com potencial de ouro a ser explorado, tu obrigatoriamente tinha que comunicar às autoridades portuguesas. E aí eles acabavam dividindo essa área em lotes ou datas. E aí quem encontrou tinha o direito de ficar com o lote, o governo ficava com o lote, e os outros lotes dentro dessa divisão costumavam ser leiloados. E isso significa dizer que, geralmente, quem ficava com domínio sobre essa exploração do ouro eram integrantes da elite. Porque quem é que vai ter dinheiro para conseguir dar lances altos e ter o domínio sobre esse processo de exploração? Né? A elite, os mais ricos. Então, eles é que acabavam conseguindo, né, exercer o domínio sobre esses lotes. Vamos observar ainda que, ao comprar um lote, eles enchiam aquele lote de escravos que se matavam trabalhando dia após dia para tentar extrair o máximo de ouro que conseguiam. Temos também os trabalhadores livres, pobres, né, que são os chamados faiscadores, que geralmente trabalhavam explorando os restinhos de ouro dentro dessas datas ou dentro desses lotes abandonados. Porque, claro, quando tu tinha um monte de escravo e já não estava mais conseguindo extrair ouro, porque estava acabando naquele lote, geralmente o investidor, o senhor, comprava outro lote, desviava toda a sua mão de obra para explorar o ouro naquele novo lote, e esses faiscadores pegavam aqueles resquícios, aqueles restinhos de ouro. É uma mão de obra. São pessoas que compõem, né, um grupo de trabalho livre, mas que viviam dentro de uma economia praticamente de subsistência, podemos assim dizer, né? Porque eles não conseguiam fazer
grandes riquezas, enfim, tá? E não sei, então, se tem mais algumas considerações a mais dentro desse processo? Eu acho que é isso aí mesmo que tu coloca, são os pontos que se destacam de fato, essa dinâmica da economia, essa lógica da exploração que é mantida através da tributação, através desse controle, né, que Portugal vai ter com grande atenção sobre a relevante riqueza que sempre se buscou, se almejou encontrar. Mas eu acho que é importante também, para a gente encaminhar aí para o nosso fechamento da revisão, que a gente falou que o primeiro sistema administrativo do Brasil foram as capitanias hereditárias, mas ele não foi o único movimento administrativo, o único sistema, até porque as capitanias falharam de várias formas. A começar pelo fato de que eram lotes distribuídos ao longo ou a partir do litoral, né, e ao longo do litoral, extremamente grandes, né, expansivos, que demandavam muito recurso para serem protegidos, cultivados e povoados. Os donatários que não encontraram nesse solo extremamente heterogêneo, que é o solo do litoral brasileiro, formas de exploração de riqueza que pagassem esse empreendimento, acabaram abandonando. Daí o porquê que o Miguel bem disse que só duas capitanias acabaram prevalecendo. E o que Portugal faz, então, perante esse abandono, que não se dá só pela falência do empreendimento econômico ou pela inexistência de uma riqueza em potencial a ser explorada, mas também pelos ataques nativos, porque é evidente, os índios vão proteger a sua terra. Nós temos ali a falta de infraestrutura e de apoio da coroa sobre esse empreendimento administrativo. Vejam só, garantir o controle sobre a terra não era uma coisa simples. Tu tinha que ter, primeiro, força de segurança. Tu tinha que ter homens para proteger a terra. Tu tinha que ter recursos para instigar o povoamento. Tu tinha que ter recursos para trasladar as pessoas da Europa para cá. Tu tinha que dar infraestrutura para que essas pessoas pudessem produzir. Então, os custos desse empreendimento eram custos hercúleos, gigantescos. Por isso mesmo que nem todas as capitanias, na verdade a minoria delas, as duas exceções que o Miguel citou, acabaram sendo aquelas que prevaleceram. Depois desse processo malfadado das capitanias, nós temos o governo geral, que é a centralização administrativa. Então, as capitanias a gente classifica como um sistema administrativo descentralizado, né? Então, cada capitania tinha um donatário, com autonomia de gestão, de administração sobre a capitania, se remetendo apenas ao rei de Portugal. A lembrar que donatário, por que ela é capitania hereditária? E o que é hereditário? Não é a terra hereditária, é o direito, é a concessão sobre a mesma. A terra é de Portugal. Não caiam na falácia aí dos vestibulários. Tá? Lembra, o Brasil é uma propriedade do Estado português. O donatário não se torna proprietário da terra como um todo. Ele é um concessionário que recebe o direito e a titulação para poder explorá-la. Tá? O que é hereditário? É o direito de exploração renovado, se desejasse ou não, por Portugal. Perfeito? Bom, aí vem o processo dos governos gerais, que centralizam a administração, visando potencializar a exploração sobre a terra, proteção sobre a terra e, dentre outras coisas mais, ampliar a capacidade de obtenção de afluir riqueza a Portugal. Lembrando de novo, qual é o sentido da colonização? Exploração. Só que essa dinâmica se altera, e aí nós chegamos à independência. E se altera devido à conjuntura geopolítica da Europa. Ascende Napoleão Bonaparte ao poder, ele passa uma política expansionista, uma política imperialista de domínio, de imposição. Essa imposição sobrecai a Portugal, uma vez que Napoleão tenta invadir o seu arquirrival, que são os domínios ingleses, Batalha de Trafalgar, 1805, o almirante Nelson, que é um experiente almirante da marinha inglesa, consegue debelar as forças da Espanha e da França conjugadas, naquele contexto. Napoleão é derrotado. Militarmente não conseguindo dobrar a arquirrival inglesa, ele resolve então estabelecer uma estratagema econômica, é um bloqueio continental. Em 1806 nós temos ali um bloqueio continental estabelecido sobre a Europa. O que significava? Ninguém compra, ninguém vende para a Inglaterra. Só que o problema é que Portugal tinha vínculos comerciais com a Inglaterra de muito tempo. Romper com a Inglaterra não era algo simples de se dar, até porque haveriam retaliações. Havia interesses da Inglaterra diretamente na economia colonial portuguesa. E por isso mesmo, Portugal acaba sendo obrigada a tomar uma via alternativa, que seria transladar, pela primeira vez na história, transladar a corte portuguesa para o Brasil. E aí nós iniciamos a contar de 1808 até 1810,
e 22, um processo que construiria a independência do Brasil. Inicialmente, o chamado período joanino, que é, então, essa fase que nós temos na história do Brasil, quando da chegada da família real. Miguel, eu sei que a gente tem pouco tempo, são 15 minutos aí que nos acometem do encerramento, então eu queria te questionar sobre o período da joanino, o que tu trarias como os pontos altos a serem cuidados na hora da prova do ano? Então, né, a gente vai ver que é bem importante todo esse contexto que o Ayrton destacou, né? É interessante porque o Dom João VI, ele acaba vindo para o Brasil com o auxílio da Inglaterra, fugindo do Napoleão Bonaparte, né? Alguns debocham do Dom João, dizendo que ele é o rei cagão, porque fugiu do Napoleão, mas outros dizem que ele foi genial, porque ele conseguiu ganhar tempo em enganar o Napoleão e estruturar, né, junto à Inglaterra, a sua fuga ao Brasil. É como um jogo de xadrez, né? A gente vai ver que a França domina Portugal, mas não pega o rei. No jogo de xadrez, o jogo só termina quando o rei é pego. E o Dom João VI não foi pego. Então, ele se manteve vivo dentro desse tabuleiro, podemos dizer assim, né? E é muito interessante aí, então, a gente destacar, porque esse apoio da Inglaterra, né, para que o Dom João VI conseguisse fugir para o Brasil, acaba configurando uma situação que é a seguinte: o Brasil começa a caminhar em direção à sua libertação em relação a Portugal, vai conquistando a sua independência em relação a Portugal, mas, por outro lado, vai ficando cada vez mais preso aos ingleses, cada vez mais dependente dos ingleses e sendo explorado por eles. Vamos observar que, quando chega ao Brasil, uma das primeiras medidas, né, anunciadas pelo Dom João VI é a abertura dos portos às nações amigas. Isso significa dizer que, a partir de então, o Brasil pode passar a comercializar também com os ingleses. Muitos historiadores... É o fim do monopólio comercial, né? O fim do exclusivo mercantil. Exatamente. O pacto colonial é rompido, né? Se cria o precedente da liberdade de comércio. Exatamente. Muitos historiadores, inclusive, consideram que aqui nós já temos um processo de independência do Brasil em relação a Portugal, porque isso, como o Ayrton muito bem colocou, rompe com o Pacto Colonial. E o Pacto Colonial é a chave de todo esse processo de relação metrópole-colônia. Então, do ponto de vista econômico, o Brasil já se torna independente de Portugal aí. Mas podemos considerar, né, que estamos nos tornando independentes de Portugal, mas ficando presos cada vez mais à Inglaterra. Segundo ponto que eu destaco, 1810, que é quando a gente tem aquele tratado de comércio, aliança e amizade. Através deste tratado, a gente vai ver que a Inglaterra vai pagar apenas 15% de impostos para comercializar seus produtos no Brasil, enquanto Portugal paga 16% e os demais países pagam 24%. A Inglaterra, percebam, ela passa a ter mais privilégios, até mesmo do que Portugal, para poder comercializar os seus produtos no Brasil. Tem um outro detalhe em relação a isso, que é o termo de extraterritorialidade. A gente vai acabar observando que há esse privilégio também para os ingleses de só serem julgados por juízes ingleses diante de qualquer crime, enfim, que venham a cometer no Brasil. Então, a gente vai ver que vai se expandindo o privilégio desses ingleses no nosso território, né? E nós vamos ficando economicamente cada vez mais dependentes da Inglaterra, não só economicamente, como politicamente também. Um terceiro ponto que eu destaco vai ser o ano de 1815. Claro, fazendo um resumão só dos principais pontos, né? Até porque nós não temos muito tempo. É isso aí. 1815 é um outro ponto a se destacar, porque 1815, no contexto europeu, marca como sendo o ano da derrota de Napoleão. Se Napoleão foi derrotado na Europa, não faz mais sentido o Dom João VI permanecer no Brasil. Então, a gente vai ter lá o Congresso de Viena e uma pressão muito forte passa a ser exercida sobre o rei de Portugal, sobre Dom João VI, para que ele retorne para Portugal. Afinal de contas, o rei tem que governar estando na metrópole e não na colônia. E já há um medo muito grande por parte da burguesia portuguesa de que, de repente, o Brasil possa se tornar independente, de que, de repente, eles possam perder o domínio sobre o Brasil. Só que Dom João VI não quer ir embora. Dom João VI resolve permanecer no Brasil, né?
E a gente vai ver que ele fez grandes investimentos no Brasil, Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a imprensa, e ele de fato se apaixonou pelo Brasil e resolveu administrar morando no Brasil. É aí que a gente tem aquele processo de inversão colonial, quando a gente acaba observando que o Brasil vai ser elevado a reino junto com Portugal. Interessante que a gente pode considerar aqui como sendo o momento de independência política do Brasil em relação a Portugal, que agora oficialmente a gente deixa de ser colônia de Portugal. Então vejam, 1808, com ai, me fugiu, com a abertura dos portos das Nações Amigas, a gente tem o processo de independência econômica. 1815, com a elevação do Brasil ao Reino Unido, a gente tem o processo de independência política, podemos assim dizer, né? 2 pontos aí que são bem importantes de se destacar dentro de todo esse processo. É claro que os portugueses vão ficar indignados, vão reagir. 1820 é uma outra data. Até antes, 1817, eu acho interessante a gente destacar que vai ser uma grande revolta por parte dos pernambucanos, porque a gente sabe que o Nordeste, Pernambuco, está sofrendo desde o processo de crise açucareira, porque eles nunca mais se recuperaram desde que o açúcar entrou em crise. Aí vocês imaginem, para fazer todas essas obras, né, na capital, que era o Rio de Janeiro, ele aumenta muito a cobrança de impostos sobre os nordestinos. Aí vocês imaginem os nordestinos pagando pesados impostos para serem revertidos em obras no Sudeste, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter uma grande revolta, né, em 1817, Revolução Pernambucana, e depois, em 1820, nós teremos a Revolta Liberal do Porto, em que essa burguesia portuguesa passa a exigir imediatamente o retorno de Dom João VI a Portugal. Vamos ver que, na sequência, malandramente, né, Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. E a gente vai ver que o Dom Pedro, aliado, né, às elites latifundiárias brasileiras, vai acabar fazendo todo esse processo de independência que não teve participação popular, que ficou restrito, né, às elites brasileiras junto ao Dom Pedro. Claro, eu fiz de maneira rápida, pontuando os pontos principais. Agora, tu dá outros destaquezinhos, que nós ainda temos um tempinho aí, né, Ayrton? Que tu acha interessante. Eu destacaria, no tocante à questão, tu bem colocou 1820, acho que é um ponto importante, mas antes de eu ir a ele, eu quero chamar a atenção para outro detalhe. Tu falou da capital como Rio de Janeiro. Essa capital nem sempre, a capital colonial nem sempre foi o Rio de Janeiro. Nós tivemos, primeiramente, Salvador, na Bahia. E o que justifica, né, o translado ou a transferência dessa capital da região da Bahia para o Rio de Janeiro? Justamente a mudança do eixo econômico, que sai do Nordeste e vai para o Sudeste. Né? Nós deixamos de ter o ciclo açucareiro, então a sede principal sendo a Bahia ali da administração, com um foco na exploração dessa riqueza no Nordeste, e passamos a ter o ouro no século XVIII. Então, tanto que em 1763 é que a capital se torna o Rio de Janeiro. E isso faz parte, inclusive, de uma reforma administrativa que Portugal está passando. São as chamadas reformas pombalinas, que trazem a otimização do uso do instrumento burocrático do Estado para o controle e exercício da exploração da riqueza na colônia. E aí, chegando de novo, então, retomando o que tu falou do 1820, o que está em xeque aí? Dom João VI volta. E ele volta consciente de que a independência no Brasil era uma questão de tempo para se dar. E não porque ele fosse um oráculo de Delfos, uma pitonisa ou coisa do gênero. Ele não tinha como ver o futuro. Mas ele era um estadista extremamente hábil. O Miguel chamou a atenção. Muitos historiadores ressaltam que Dom João VI foi um dos poucos monarcas, o que é fato histórico, que permaneceu não só com a coroa sobre a cabeça, mas com a cabeça sobre o corpo, porque muitos acabaram tombando no enfrentamento a Napoleão. Então ele consegue, de fato, com a estratégia de transladar a família real para o Brasil, atravessar o Atlântico e promover a inversão, como Miguel bem chamou a atenção, não só salvar a sua própria vida e dos seus descendentes, mas com a casa portuguesa como um todo, né, a Casa Bragança. Então ele, em 1820, ele faz uma leitura política. Havia um processo de independência da América Espanhola. Em 1811 a gente tem ali o Paraguai, nós vamos ter depois, em 1816, a região da Argentina, a gente vai ter no encalço disso outros domínios sul-americanos, todos se tornando repúblicas independentes pós-era colonial hispânica. É claro que esses movimentos de independência, esses ímpetos revolucionários chegavam ao Brasil, os ventos da Revolução sopravam
sobre o Brasil. Então, o que Dom João VI encaminha a Dom Pedro? Que ele fique, ainda que a contragosto, como nós sabemos hoje, mas que ele permanecesse no Brasil e que conduzisse o processo de independência. E por que o Dom João VI faz isso? Porque ele sabe que existe uma elite que vai respaldar o processo. E a razão é muito clara pelo qual essa elite vai respaldar o processo. Porque ela não queria voltar a ser rebaixada à condição de colônia, como era a proposta de Portugal. Ela não queria perder a liberdade comercial que havia alcançado sobre o mercado internacional, vide, sobretudo, o mercado inglês. Da mesma forma que é interesse da Inglaterra em dar suporte para que o Dom Pedro I promovesse esse processo, porque isso garantiria os mercados que, num contexto de colonialismo, pela lógica do monopólio, ela passaria a perder acesso. Então, reunindo a elite chamada de membros do Partido Brasileiro, como ficaria conhecido, com José Bonifácio à sua frente, né, o grande intelectual da independência, Dom Pedro I, então, consegue a força política para garantir o Brasil independente politicamente, independente economicamente de Portugal. E aí nós chegamos, né, como a cereja do bolo, fechando o nosso encontro de hoje, ao 7 de setembro de 1822, que vai nos levar a um próximo capítulo da história do Brasil, muito importante, Brasil Imperial, e que tu vai acompanhar e vai assistir também aqui no canal Papo de Historiador. Miguel, muito obrigado mais uma vez, cara. Obrigado mesmo por compartilhar o teu conhecimento, tua experiência, trazendo esses pontos que vão ajudar a refinar, né, certamente a preparação dessa gurizada aí que está nos assistindo. E queria lembrar, antes de dar espaço para fazer tuas considerações finais, a todo mundo que está nos assistindo, que se gostou do conteúdo desta, de outras maratonas que fizemos, outros vídeos da maratona do Enem que nós estamos fazendo, curte, compartilha, comenta, indica o canal, isso fortalece o nosso trabalho. Não te esquece que aqui na descrição desse vídeo nós temos links para download gratuitamente, tá? Não é TechPix. A gente não está vendendo nada, a gente está querendo ajudar de fato. Então, gratuitamente, vocês vão poder baixar um e-book com um resumo, com um esquema sobre o conteúdo que a gente trabalhou, inclusive aprofundando alguns pontos, ainda mais do que a gente trouxe aqui, e a lista com os exercícios sobre o período colonial das questões dos itens já apresentados no Enem. Tá? Então, depois de assistir aqui o vídeo, terminou o vídeo, baixa o material, lê o material, faz os exercícios, todos esses exercícios com gabarito comentado, destacando cada um dos itens, a habilidade e competência necessária para poder resolver a questão. Miguelito, muito obrigado, tá? Sem palavras mesmo. Eu que agradeço, né, o convite. Projeto maravilhoso, está de parabéns, né? É muito legal esse trabalho em que o Ayrton se dispõe, e eu sei que ele, junto com a equipe dele, está várias horas das suas semanas se dedicando a esse processo, sem ganhar um centavo, né? Apenas para ajudar todos vocês que estão assistindo gratuitamente, e só posso parabenizar, né? São poucas pessoas que acabam se dispondo e fazendo todo esse trabalho para ajudar o próximo sem visar lucro, né? Muito, muito bonito esse projeto, muito bonito o teu trabalho. Espero que ele continue, tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai crescer cada vez mais. E sempre que precisar, estamos aí. Foi uma honra poder participar. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. É isso aí. E vocês do outro lado aí, um forte abraço. Tamo junto, vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.